Muito bem, pessoal. Temos conversado já. Hoje é a nossa, consultando aqui os nossos alfarrábios, é a nossa 7ª aula. Então, a nossa semana que vem é a nossa última aula dessa série do estudo sobre a prece. Então, temos falado ao longo dessas 7 aulas sobre o que originou vamos assim dizer, esse contato que nós temos com Deus de forma não muito confiante. Ou, se muito confiante, dentro de muitas vezes requisições que não estabelecem o que seja a nossa necessidade principal. Essa situação de nós não percebermos uma convivência maior com Deus, essa sensação da gente se sentir distanciado dele, tem uma origem, como a gente viu, né? No momento em que Deus resolveu nos criar, ele nos deu assim, por amor, pela liberdade, pela situação de almas individuais que ele estava criando, a condição de nós decidirmos se a gente seguia com eles ou se a gente iria optar por nós mesmos, vamos assim dizer. E depois a gente viu que, em função da nossa própria condição de alma pura, totalmente consciente da nossa pujança, do nosso conhecimento, totalmente consciente da potência da nossa alma, a gente, vamos assim dizer, entramos num processo de desequilíbrio, eu não vou dizer desequilíbrio, entramos num processo de acharmos que nós poderíamos ser melhores do que o Pai. Tanta pujança que a gente sentia na nossa alma, que a gente poderia ser igual a Ele. E como quando Ele criou as leis todas, quando Ele fez todo o processo que daria início à criação, Ele previu que se aqueles que resolvessem que eram diferentes ou que não concordassem com os termos dele, iriam trilhar um caminho de sua escolha para que mais tarde ele pudesse ter todos nós juntos com ele. Então nós fizemos a nossa escolha. Não foi todo mundo. Uma boa parte dos espíritos escolheram permanecer junto com o Pai na condição de filhos, participando ali conscientemente de todas as informações, todo o conhecimento que Deus nos dava nesse momento. E outra parte, em função da sua escolha, foi viver a sua escolha, caiu na inconsciência dos patrimônios que tem. Então, todos os patrimônios divinos hoje estão contidos dentro da gente, mas é necessário que aí a gente faça um esforço através dos estímulos externos que a gente sofre todos os dias, para que tudo isso venha para fora. Colocando em palavras mais simples, todas as situações que surgem para nós resolvermos hoje são experiências que fazem com que o nosso espírito saia de dentro de nós, todo o conhecimento, toda a experiência que nós temos em função do conhecimento dado por Deus na nossa criação, para que a gente possa resolver isso aí. Isso significa a gente evoluir. Mas nessa situação, também nós perdemos o contato com o Pai, apesar de ele não ter deixado de estar conosco. Além de ele estar em tudo que está à nossa volta, que é a transcendência, ele também está dentro da gente, só que nós perdemos aquela sensibilidade de ter isso conscientemente. E aí, os enviados que foram vindo, mais maduros que nós, para poder nos ajudar nesse trabalho todos, foram nos ensinando a respeito da prece, de uma forma de nós nos comunicarmos com ele. Então, essa prece, hoje, ela tem uma função muito grande, que é justamente a gente compensar a dificuldade, a falta de conhecimento que a gente tem para resolver as coisas da melhor maneira possível. Então, se a gente for analisar todo o conteúdo que nós estudamos hoje a respeito da prece, nós temos esses conteúdos estudados aí. Nós já passamos por todas as informações no que diz respeito, por exemplo, a
Quando fazer a prece? Os momentos que a gente pode fazer a prece. A situação que a gente se encontra para poder utilizar a prece. A quem nós podemos pedir? Nós já vimos quem são as pessoas que nós podemos pedir. Vamos colocar como pessoas, né? Porque são espíritos, são entidades que estão num determinado grau de desenvolvimento. Qual é a linguagem que a gente pode utilizar? Uma linguagem respeitosa, uma linguagem fraternal, uma linguagem simples, uma linguagem clara. Outra coisa que a gente viu foi a prece pelos outros. A gente pode muito bem interceder pelos outros. E se a gente for analisar bem, Deus nos dá a condição. Aliás, Deus ajuda os outros através justamente de nós. Através de nós é que nós podemos estar ajudando uns aos outros e sermos ajudados pelos outros. Nós vimos também a prece coletiva, em que a gente potencializa toda a energia, toda a vibração que sai de uma prece, juntando a de outras pessoas que têm o mesmo interesse, as campanhas de prece, e elas todas têm um potencial enorme de poder realizar produções positivas de saúde, de construções mentais e muitas outras coisas. O que a gente viu também é que a gente pode ensinar a fazer a prece. Como foi colocado no slide da semana passada, os registros espirituais de tratamento das pessoas, em que a pessoa se transforma muito no momento em que ele lembra da mãezinha ensinando ele a fazer a prece, o que dá de alteração vibratória para ele poder receber ajuda no momento em que ele está sofrendo, quando ele se lembra, né, da mãezinha dele fazendo a prece, quando ele está num momento difícil. Aí ele se lembra da mãezinha ensinando ele a fazer a prece, tudo isso aí faz uma alteração energética que pode trazer benefício para a pessoa. E vimos também o que esperar da prece, que é um fator também importantíssimo, porque eu posso ter uma série de solicitações que não traduzem, que não condizem com a minha necessidade. E se elas forem inadequadas, logicamente que o Pai não vai nos atender. E aí, dependendo do nosso padrão, da nossa maturidade pessoal, a gente começa a considerar que Deus não está atendendo a gente simplesmente porque a gente é mau, porque a gente não, não tem qualidades, porque ele prefere uma pessoa do que a gente, prefere atender uma situação do que a outra. Então, não é isso, não é essa a realidade. A realidade é que ele nos ajuda naquilo que é necessário para a gente poder aprender com aquela situação e nos ajuda com a força necessária para a gente poder enfrentar aquela situação. Esse é um dos aspectos. Muito bem, então vimos tudo isso já nas aulas anteriores. Hoje nós vamos começar vendo a questão dos exemplos com relação a isso aí. Então, como a gente viu, hoje vamos estudar na aula 7 da prece, exemplos que possam nos ajudar com relação à compreensão maior do que seja a prece, da eficácia da prece, como a gente pode fazer com que isso seja cada vez melhor, no momento em que a gente necessitar de utilizar a prece. Então, vamos ver aí. Orar, então, significa colocar-se numa atitude íntima em que a alma busca comunicar-se com Deus. Então, a gente se dirige ao Pai como uma planta que se dirige para o sol, que lhe dá vida, porque Deus é a vida que está em nós, e inclina-se para Ele. E, nesse sentido, a prece pode dirigir-se tanto ao exterior, transcendentemente, como é o nosso costume, como é o que a gente vem fazendo ao longo de muito tempo, dentro da concepção de que Deus ele está fora de nós, né? Quanto ao nosso interior, imanente, em que já dá uma amplitude dessa questão do entendimento do que seja Deus e que Ele está no todo, inclusive dentro da gente.
Então vejamos aí um exemplo de Jesus e João quando eles estavam caminhando juntos naquela época em que eles estavam por aqui. Isso está no livro Boa Nova, pessoal. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço, na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tornou Jesus. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, em tom amigo: Esse quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos que entender a chuva como o favor da sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar bem a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalho simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos árduos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Então, pessoal, olha que imagem maravilhosa que a gente viu aí. Logicamente, um exemplo que Jesus aproveitou com toda a sabedoria que era característica dele. Está faltando água, então, quer dizer, o sofrimento está presente, né? A coisa está árida em volta, as situações todas que a pessoa, que nós estamos vivendo, que as pessoas vivem, está árido. E aí o que a gente faz? A gente tem que procurar obter a água para que isso possa ser aliviado. Então, o que ele faz? Ele começa a cavar um poço. Ele começa a cavar na terra. E Jesus faz a relação de justamente o que a gente precisa fazer com a gente. A gente precisa ir para dentro de nós, buscar na profundeza dos nossos, da aridez que existe dentro da nossa alma, da dificuldade que existe na nossa alma, que a gente sabe qual é a origem. É esse distanciamento, esse desligamento, né? Esse apartamento que nós fizemos de Deus quando nós tomamos a decisão, e isso aí já está se reduzindo cada vez mais, principalmente com conteúdos como esse que a gente está estudando. Então a gente tem que fazer um trabalho de cavar. Cavar para o nosso interior é uma coisa difícil, uma coisa dolorida, faz com que a gente machuque as mãos, porque as mãos simbolizam trabalho, né? Então, olha só como é que isso é difícil. Mas a gente vai cavando, até que a gente encontra água. E essa água é justamente o símbolo da essência divina dentro da gente. Porque quando a gente bebe água, a gente sente o alívio. Quando a gente consegue uma conexão com Deus, a gente encontra alívio. Encontra alívio, encontra força justamente para a gente poder seguir em frente, para poder fazer o trabalho de desenvolvimento, de resolver todas as situações que chegam até nós, para que a nossa alma cada vez mais se desenvolva e cada vez mais fique madura. E todas essas resoluções sempre vão ter como importância primordial as relações com os nossos irmãos. Porque no nosso nível evolutivo, conforme está no Evangelho, o que é importante para nós é a gente compreender e amar o próximo. E outra coisa, compreender e amar a Deus. Se esses são os dois mandamentos mais importantes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, provavelmente eles são os maiores problemas que a gente tem. Se a gente for analisar, são mesmo. A primeira decisão minha foi contra Deus.
Então, provavelmente não o amo como posso dizer muitas vezes. E a outra situação difícil é a gente amar o próximo como a nós mesmos, fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Nós temos extrema dificuldade com isso. Então, essas duas situações são as situações que nós temos que vencer e nós só vamos conseguir vencê-las se a gente beber a água divina ou se a gente conseguir conectar com o Pai como é necessário para a gente poder ultrapassar as dificuldades que a gente encontra nas situações que normalmente a gente define em função do que a gente sabe, não em função do que é a vontade divina. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos, encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando alguém ora, não a Deus, mas a outros seres, atuam estes como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade divina. Então, Deus, como já foi colocado, ele usa o homem para poder apoiar o homem, porque isso também é um exercício para que a gente aprenda a conviver. Qual é a nossa necessidade maior? Não é conviver com o nosso próximo? Então, isso também já é um exercício para esse fim. Então, vamos ver o exemplo que nós temos aqui. Essa história é uma história que está no livro, se não me engano, do Divaldo Pereira Franco, que fala sobre o carnaval. Não lembro agora, pessoal, me desculpe. Mas é um livro que conta histórias ocorridas no carnaval e todo o processo que a equipe de Bezerra de Menezes fazia para poder ajudar as pessoas que passavam por problemas no carnaval. Então tá aí, essa história começa com uma mãe ajoelhada, orando num dia de carnaval, pedindo socorro ao doutor Bezerra de Menezes Espírito, pela filha que se chamava Julinda, sua filha internada no hospital psiquiátrico. Julinda, e aí o doutor Bezerra vai explicar quem é o espírito para os membros da equipe dele. Julinda procede de uma região espiritual inferior, em razão de abusar da sexualidade, reencarnando-se com o propósito de reabilitar-se de erros e crimes. A primeira infância viveu-a entre pesadelos, insônias e distúrbios de comportamento. Fenômenos esses oriundos das vinculações espirituais, fazendo com que apresentasse, desde os 3 anos de idade, disritmias cerebrais. Então, olha só, a condição do espírito, que já vinha de um processo de convivência na região espiritual chamado umbral, onde os espíritos normalmente ficam no processo de expurgo da condição espiritual mais densa. Então, ela já vinha de lá com problemas ligados à sexualidade. Então, ela já reencarnou, já com uma série de situações para experienciar, para poder ver se ela mudava a condição espiritual. E na primeira infância dela, ela já viveu entre pesadelos, insônias e distúrbios de comportamento, fruto justamente das vinculações espirituais que ela tinha. Tinha de quando? Tinha de outras experiências espirituais anteriores, de encarnações anteriores. E isso tudo, ao reencarnar, trouxe já no corpo físico dela uma série de problemas, inclusive essas disritmias cerebrais. Na adolescência, na adolescência e fase adulta, revelava um temperamento difícil, derrapando em caprichos e extravagâncias injustificáveis. Bom, a gente entende que o conteúdo interior dela, que ela trouxe de encarnações anteriores para agora, revelava esse temperamento difícil, ou seja, nossa alma ela vem de uma encarnação para outra, trazendo a bagagem que ela tem e que foi organizado para ela poder experienciar nessa vida, para ver se ela consegue fazer um processo de mudança por decisões diferentes, um expurgo vibratório por decisões diferentes, mas mesmo assim, a gente sempre, como diz aqui, a gente derrapa e muitas vezes a gente tem situações que a gente decide de forma extravagante, como ele fala aqui. Ela foi um caso desse. Já a mãe dela, a dona Angélica, a orante,
possuía conquistas espirituais significativas e, amando-a muito, conseguiu encaminhá-la para um matrimônio digno, a fim de que a filha tivesse amparo necessário para triunfar em suas provas. Logicamente, a gente vê aí uma mãe dedicada, né? Uma mãe que quer ver se pode ajudar a filha. É um padrão normal, né? Poxa, todos nós, pai, mãe, queremos que os nossos filhos tenham boas relações, bons amadurecimentos, que eles tenham bons casamentos, que eles tenham uns filhos, né, adequados. Então, ela procurou fazer isso. Registrada a tocante rogativa pelos sensores da aparelhagem dos postos de socorro, o Dr. Bezerra de Menezes, nas funções de comando, se resolve por atender de imediato à evocação, dirigindo-se ao lar da apelante para as primeiras observações e providências. Nesse livro, pessoal, ele fala que na época do Carnaval, muitas equipes espirituais são mandadas para a Terra e eles fazem como se fossem hoje esses hospitais de campanha. Nesses hospitais de campanha, eles vão recolhendo todos os espíritos, todas as situações de desencarne, de apelos, de prece que chegam, para poder ver no que pode ajudar as entidades recentes encarnadas ou até entidades que já estão desencarnadas, que de repente já ali por uma situação ou outra que ocorra, elas também encontrem condições de serem levadas para tratamento em locais adequados na dimensão espiritual. Em lá chegando, né, nas fronteiras da loucura. Nas fronteiras da loucura. Obrigado, Raquel. Em lá chegando, põe-se a acompanhar, concentrados, as últimas expressões da oração da mãe de Julinda, que se dirigia a Jesus nesses termos. Permiti, né, Jesus, que o doutor Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro, como vós, ele também foi pai e experimentou dor equivalente junto ao filho. Então, aí a gente entende o que está falando aqui, ó. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados na execução da sua vontade. Bezerra de Menezes é um espírito que tem uma falange enorme de companheiros espirituais, de espíritos, de outras entidades, que atuam com ele fazendo esses trabalhos de socorro. Mesmo porque ele é uma entidade bem conhecida no mundo espírita, então as rogativas para que ele possa ajudar são inúmeras e elas funcionam, porque ele passa a ser o executor do amor divino para aquela pessoa que precisa, dentro do padrão de que o homem ajuda o homem. Ah, mas Bezerra de Menezes já morreu. Não faz mal, ele não deixou de ser um espírito. Quando a gente fala que o homem ajuda o homem pelo homem, não significa que ele tem que estar encarnado. Significa que nós, no nosso nível, temos condições também de sermos úteis às outras pessoas, estabelecendo a grande necessidade que nos falta, que é das relações fraternais e harmônicas para com o nosso semelhante. Então, ela, sem conhecer o Bezerra de Menezes, como a gente viu aí, ó, permitir que o doutor Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar, em vosso nome, então ela sabe que ela já está pedindo para ele vir no lugar de Jesus, né? Para poder ajudar a filha dela, que ela tanto amava e que ela procurou. Sabe que ela já vem lutando, provavelmente deve ser uma alma que já tem uma ligação com o espírito dessa menina Julinda, de muito tempo, então recebe, e agora ela passando por dificuldade, pede que ele ajude a filha, o filho. Então isso, todos nós podemos fazer toda hora, pessoal. Toda hora. Então, nós já sabemos qual é o caminho. O caminho é a gente ir para dentro da gente, fazer o contato com o Pai. Isso tudo promove uma expansão de energia que aí ultrapassa a gente e sai repercutindo no meio ambiente e atinge todos os espíritos que trabalham no sentido de poder ajudar as pessoas. Pessoal, isso é infalível. Isso é infalível, como nós vamos ver no próximo caso. Então está aqui, ó. Ainda quando o ser a quem endereçamos o nosso apelo não disponha de condições evolutivas para nos atender os rogos, aqueles que estejam aptos para tanto, atraídos pelos sagrados laços do amor, acorrem a nos assistir ternos e prestativos. O que será que significa isso aí? Significa que eu estou mandando uma prece para uma pessoa
e muitas vezes a pessoa não tem condições de atender, como é que isso funciona? Então, aí que vocês veem a prece refratada, ou seja, desviada. Isso está no Livro dos Espíritos, item 10. Então, vamos lá. Prece refratada. Refratada significa desviada, pessoal. Então, vamos ver o caso, vocês vão entender bem. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou aflita. Esse caso, pessoal, está no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 1 e 2. Então, Clarencio está junto com André Luiz e o Espírito Hilário. Eles estão fazendo um trabalho nesse posto de socorro aí. Então, eles estavam ali conversando, né, e trocando ideias sobre a situação que eles estavam observando lá, que eu não me lembro qual é o detalhe agora, e entrou então uma jovem que trabalhava na equipe deste local de trabalho. Ela conversa com o irmão Clarencio. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sob suas diretrizes pede socorro com insistência. Aí ele pergunta, é um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. E em seguida comentou espontâneo. Bom, pessoal, nós temos muita informação, né? Primeiro, eles estavam num local de trabalho em que é um posto de socorro, talvez uma colônia, não estou lembrado agora, em que recebem lá solicitações, recebem espíritos desencarnados, fazem todo um trabalho lá. Então, ele pega e recebe essa informação de um processo de reencarnação do qual eles estavam responsáveis. Então, isso significa assim, quando a gente reencarna, a gente vem originário de determinado local no plano espiritual, na dimensão espiritual, e vem para cá. Esse local, que muitas vezes providencia o processo de reencarnação nosso, ele acaba sendo um grupo responsável pela gente, ou seja, ele nos acompanha durante toda a nossa encarnação para que a gente tenha as condições necessárias para que o nosso espírito se desenvolva. Inconscientemente, a gente acaba estando ligados a ele. Tanto é que a menina fez a prece e a prece acabou chegando no grupo dele. E ele aí, vocês vejam como o trabalho ele é complexo. Ele é tecnológico. Como ele fala aí, ó, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examiná-la e em seguida comentou espontâneo. Ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa, parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida, permanece sob nossa orientação. Então, olha só, olha as responsabilidades que ele fala. Quando há uma reencarnação de um determinado espírito, como a gente falou, eles têm todo um apoio desse grupo. Ou seja, a pessoa não está aqui desorientada. Ninguém de nós está reencarnado aqui sem ter um acompanhamento divino. Por mais que a gente considere que a gente não merece, que o nosso espírito é muito ruim, ou que a gente olha uma pessoa e ela está sofrendo muito, ela faz muitas coisas erradas, ela não está sem acompanhamento. Agora, a espiritualidade sempre nos dá a opção das escolhas, porque nós temos que ter liberdade. Agora, logicamente que a nossa liberdade aqui não é uma liberdade total como foi no momento da criação. Nossa liberdade aqui é o livre-arbítrio, ou seja, eu tenho condições de fazer, de ter liberdade para atingir uma pessoa, desde que aquilo afete aquela pessoa dentro do quadro de merecimento dela. Caso contrário, eu não consigo atingi-la. E não é porque ela merece que eu também tenho que atingi-la, não. Ela vai sofrer a minha ação negativa porque ela tem isso no campo de experiência dela. Ou seja, em outra encarnação, ela provocou isso, então agora ela está experimentando. Eu não tenho obrigação de fazer isso com ela.
Eu faço porque eu também tenho os problemas, e aí isso vai acabando que a minha imperfeição encontra com quem precisa passar por uma dificuldade. E aí as coisas vão se encaixando para que hajam os expurgos e para que haja a possibilidade de eu escolher por não fazer determinada coisa. Então, isso não ocorre sozinho. Eu tenho todo o acompanhamento com a espiritualidade, respeitando a espiritualidade, respeitando as minhas decisões, para que eu possa decidir por bem ou decidir, infelizmente, por uma coisa inadequada. Então, essa menina já tinha, como disse aqui, um tempo que ela estava reencarnada. E aí o Hilário não aguenta e faz a pergunta dele, mas que vem a ser uma oração refratada, indagou o meu colega, mordido de curiosidade. A prece refratada é aquilo cujo impulso luminoso teve a direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamos a desfechar novas perguntas, no entanto, o orientador sossegou nos esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que observava respeitosa. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio, preciso, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em dificuldades extremas. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte da nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Bom, então, o caso é simples, né? A menina é filha de uma determinada pessoa que está com... Ela se encontra frágil, como está aí, né? Apesar da fragilidade do novo corpo. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde ruim, e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte da primeira esposa do pai dela, que é a Odila. Então, a Odila, no estado de desequilíbrio, porque ela tinha ciúme da nova esposa do pai da Evelina, ela mantinha um processo sério de obsessão sobre a nova esposa dele. E a menina, que era mais jovem, ela sofria muitos processos de conflito nessa situação. E o pai, em função do estresse, né, dessas questões íntimas, tem a saúde muito ruim. Então, vamos ver. Odila ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos, empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Então, vocês vejam bem aí. Olha o problema desse espírito, da Odila. Ela, por uma questão de posse, uma questão da dificuldade do próprio espírito dela, ela não consegue sofrer a influência positiva desse espírito que constantemente tenta influenciá-la positivamente. Ela tem uma ideia fixa com relação à posse, então ela não consegue sofrer o apoio, receber o apoio desse espírito para poder se melhorar, né? Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, encontrando-se sob a sugestão da mulher que a precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Então, Zulmira é a segunda esposa. Esse menino que está falando no texto aí, que ele desencarnou afogado, é filho da Odila. Então, um dia eles foram passear no mar e esse filho, caçula, ele ocupava muito espaço no coração do pai. O pai gostava muito dele. E essa menina, nova esposa dele, tinha ciúme do menino. Então, esse menino estava lá, na praia, brincando, e foi entrando no mar. Foi entrando no mar. Ela viu aquilo,
Mas como ela estava ainda sob influência muito forte da Odila, né? Das questões vibratórias da Odila, ela começou a achar que seria bom se o menino morresse, porque se o menino morresse, ela ia ter a atenção exclusiva do marido. Então vocês vejam que ela também, embora a nova esposa do menino, ela tinha conteúdos que faziam a conexão entre a ex-esposa Odila e o conteúdo interior dela. E ela ficou negligente no cuidado do menino e o menino acabou morrendo afogado. Quando morreu afogado, quando ele passa pela situação do afogamento, que ela volta a si, ela começa a criar um sentimento de culpa muito forte. E esse sentimento de culpa acaba provocando um maior fortalecimento no processo obsessivo da esposa anterior dele, mesmo porque ela culpava ela, falando que ela tinha deixado o filho dela morrer. É um círculo vicioso em que ela alimenta o processo de dificuldade na esposa atual e a esposa atual dá chance nesse processo. Ela deixou então o menino morrer e isso ficou um processo retroalimentar de vibração negativa, do qual agora ela passa a sofrer. Se a gente lê o livro, se você ler o livro, você vai ver a história, ela passa a ter muitos problemas de saúde porque ela ficou com essa ideia fixa do sentimento de culpa de ter deixado o menino morrer, apesar dela não ser, assim, diretamente culpada. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Então, olha só a menina. A menina gosta do pai, perdeu o irmãozinho, o pai está com problema de ter perdido o filho, a esposa ciumenta, porque a gente vê a história, ela demonstrava que ela tinha ciúme do menino com o marido, ela agora passando por um processo de consciência culpada porque o menino morreu, e a menina tentando ajudar a situação toda faz inconscientemente aquilo que todos nós fazemos, ela faz a prece. Aí vamos ver o mais interessante. Chora comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, Evelina, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. O ministro fixou Hilário e indagou: compreende agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. Então, olha só, pessoal. Quantos serão os casos da gente fazer solicitação de prece a pessoas que não têm condição de nos ajudar? Seja pelos mais variados motivos. Essas preces também não perdem o valor. Elas acabam atingindo os locais que nós temos ligação, seja pelas várias encarnações que nós temos. Mas você veja como é. A mãe, em função do problema do ciúme, ela não pode ajudar a filha. Mesmo que ela tivesse uma condição melhor, ela também iria receber a prece, iria procurar um dirigente para que aquele dirigente, de onde ela estivesse, da atividade que ela estivesse envolvida, do posto de socorro que ela estivesse trabalhando, de alguma forma, ia procurar alguém para que alguém pudesse dar apoio e ver no que podia apoiar a menina na situação que ela vivia, porque era uma situação altamente desgastante. Então, é muito simples. A prece vem, vai na pessoa que não tem condições de ajudar e desvia e vai até o local onde há possibilidade de ajuda. Porque ela, como diz aqui, desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. Então ela, de alguma forma, tão fervorosa, a menina, né? Ela conseguia fazer com que a prece chegasse a um local que pudesse ajudá-la. Se vocês vejam, pessoal, a nossa prece nenhuma se perde. Agora, a prece, ela pode ter um efeito maior ou menor dentro daquilo que é necessário para a gente.
Esse processo aqui disparou uma série de atitudes dessa equipe espiritual que deu origem ao livro Entre a Terra e o Céu, que está aí. A ponto do próprio Clarencio buscar um outro espírito que tinha um outro grau de vibração, de energia, de carinho, de amor, para poder conversar com a Odila, porque ele mesmo sentiu que ele não tinha condições de conversar com a Odila de forma que ela pudesse vir a mudar de opinião a respeito dessa situação que se instalava no lar dela, quando ela está do ex-lar dela, né? Então, eu vou parar por aqui com um spoiler para que vocês, por favor, leiam um livro, que vocês vão gostar muito. E aqueles que fazem tempo que leram um livro, por favor, vamos retomar, que é uma leitura muito boa. Prosseguindo. Na prece, cada qual revela a sua própria natureza, isto é, demonstra nesse seu ato para com Deus todas as qualidades do seu tipo biológico. O que isso significa, né, pessoal? Ou seja, todos nós temos um tipo biológico, uma qualidade biológica. Porque a gente acha que biológico é só esse corpo físico, que não. Biológico é toda a nossa estrutura pessoal holística. Ou seja, são as energias que compõem a gente, são os campos da aura que compõem a gente, mais o corpo físico da gente e mais o espírito. Tudo isso aí define o meu tipo biológico. E essa definição, essa condição que cada qual de nós apresenta, essa qualidade de espírito que cada qual de nós apresenta, é que define como é que vai ser a nossa prece. Como é que a nossa prece pode atuar mais ou menos, pode ajudar mais ou menos. Sempre ajuda, mas pode ser uma quantidade maior, pode ser uma quantidade menor, como nós vamos ver agora. A prece desmalha. Esse trecho aqui está no livro Os Mensageiros, capítulo 24 e 25. Ok, pessoal? Livro Os Mensageiros, de André Luiz. Ismalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguiríamos a rogativa, frase por frase, atendendo à recomendação do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Então, nós temos aqui o exemplo da prece coletiva. Então, essa é uma metodologia que pode nos ajudar numa prece coletiva, ou seja, se alguém estiver fazendo uma prece, alguém acompanhar, repetindo em pensamento cada expressão, a fim de que ela tenha o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração, para que ela possa se potencializar. Então, esse é um exemplo. E vamos ver o que acontece. Ismalha estava cuidando de um grupo de espíritos desencarnados que, por terem a ideia fixa de que após a morte é o sono eterno, eles estavam todos dentro de um imenso hospital de campanha no plano espiritual, todos deitados em macas, porque eles não conseguiam acordar em função da sugestão mental que fizeram a vida inteira de que a vida acabava depois da morte, que era o sono. Então ela ia lá, assim, repetidas vezes, para poder, através da prece, ajudar a despertar esses espíritos dessa situação de sonolência e retomassem a consciência. Então tá aí. Em vista de ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia apresentar ali uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente,
Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Era uma equipe que acompanhava Ismália. Ismália estava lá com um grupo de senhoras que tinham mais ou menos o nível dela. Depois vinha o Aniceto, que era o mentor do André Luiz, que estava nesse trabalho específico. E aí tinha Alfredo, que era o dirigente da colônia espiritual, e André Luiz junto com Vicente, que era o outro espírito que estava com ele num trabalho junto com Aniceto, para que o André Luiz aprendesse mais sobre as coisas da dimensão espiritual. Então, cada um deles estava apresentando uma gradação espiritual diante, vibratória espiritual, diante da prece que a Ismália estava fazendo. Então, como eles estavam em aprendizado, eles estavam observando muito o que acontecia, né? Então, vamos ver que as senhoras que acompanhavam a Ismália estavam quase semelhantes a ela no que diz respeito à irradiação, né? E essa irradiação parecia um traje soberbos, de costumes radiosos que predominavam a cor azul. Depois dela, em brilho, vinha o Aniceto, que era o mentor do André Luiz e do Vicente. Mentor que eu digo porque eles estavam acompanhando, era um professor, né? De um lilás surpreendente. Em seguida vinha Alfredo, que quem lê o livro vai conhecer a história dele, por que ele estava nesse trabalho. E era de um verde suave e sugestivo, mas em grande esplendor. E depois dele vinha alguns servidores que estavam juntos com eles atuando, que tinham a claridade sublimes, expressas em várias cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Então, você imagina a surpresa do André Luiz e do Vicente quando ele olha para si mesmo e vê aquele brilho, né? Porque a gente não se imagina brilhando, né? Irradiando luz, mas é totalmente possível, né? Porque se a gente for analisar bem, pessoal, o André Luiz tinha pouco tempo que tinha desencarnado e o André Luiz era uma pessoa como nós. Desencarnou, passou um tempo na região umbralina, sofrendo, expurgando ali ações, atitudes, desequilíbrios de opções de vida. E quando ele foi resgatado, ele passou ainda por uma série de dificuldades até ele conseguir ter clareza, ter maturidade para poder entender o que significa a relação. Tanto é que quando ele foi visitar a esposa dele, ela já estava casada novamente, e ele também entrou naquele processo do ciúme como a gente viu no outro caso anterior a esse. E aí o tempo foi passando e já foi chamado para trabalhar junto a um grupo de espíritos. E agora ele estava aí, depois de um certo tempo, né? E ele já estava conseguindo ter uma certa luminosidade. E o interessante é que tem várias entidades que estavam trabalhando com eles que eles pareciam com a gente aqui, né? Considerando que a maioria dos cooperadores em serviço, no final do slide, aí apresentava o corpo obscuro como acontece na esfera carnal. Então, é uma condição totalmente factível para a gente, pessoal, a gente irradiar a luz. E Jesus falou que nós somos luz, né? Então, mais uma vez, comprovando. Agora, logicamente que nós somos luz, e a gente ser luz vai depender do desenvolvimento da nossa alma. Lembra lá o primeiro slide? Vamos voltar aqui, ó. Na prece, cada qual revela a sua própria natureza, isto é, demonstra nesse seu ato para com Deus todas as qualidades do seu tipo biológico. Então tá aí, a diferença foi dada aqui já nesse processo. Mas nós vamos observar o que é mais interessante agora, pessoal. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Então, vamos ver. Era um hospital de campanha imenso, com muitas macas dispostas organizadamente pelo ambiente. Eles estavam lá no centro desse local fazendo uma prece para beneficiar todos. Então, quando eles começaram a orar, né, que eles fizeram aquele contato íntimo com Deus e começaram a orar, irradiar luz, cada um na sua condição, começaram a cair flocos, né,
esbranquiçados de tamanho variados, em abundância, né? Como falei, copiosamente sobre nós que orávamos, certo? Então ele caía em cima deles, não caía diretamente em cima dos que dormiam, caíam sobre eles. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte, do peito, grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas, as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. Olha aí. Então, a primeira coisa que a gente vê aí, pessoal, Deus ajuda o homem pelo homem. O que chegava do alto, o que chegava de outras dimensões espirituais, em vez de diretamente nos que dormiam, passavam por eles, para aí sim, saindo de acordo com a condição de cada espírito, atingir aqueles que estavam dormindo. E ele fala que aí, também apresenta o problema da gradação espiritual. Ou seja, quanto mais elevado o espírito, o efeito é diferente. Então ele vai falar aí, as luzes emitidas por Ismalho eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Essa frase aqui, ela é exatamente aquela que nós vimos lá. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revela o valor próprio na cooperação que podia prestar. Então, como é que é? Na prece, cada qual revela a sua própria natureza, isto é, demonstra nesse seu ato para com Deus todas as qualidades do seu tipo biológico. Então, cada um tinha sua qualidade específica aqui para ele poder fazer essa doação para um volume de espíritos que estavam dormindo, que eles chamaram de múmias aqui, adequado para a sua condição espiritual. Então, o que a gente pode raciocinar disso, pessoal? Isso ocorre também no nosso plano. Ocorre da mesma forma no nosso plano. Quando a gente deseja orar por alguém, ou até por nós mesmos, tudo isso vai depender do que eu já desenvolvi de qualidade pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pelo meu esforço de ser mais fraterno. Não significa, pessoal, pela minha perfeição, significa pelo meu esforço, porque todos nós estamos caminhando para sermos melhores. Todos nós. Agora, aqueles que já estão mais maduros, que já deram alguns passos a mais, eles têm condições de ajudar mais. Mas vocês vejam que mesmo os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, que também ajudavam. Então, todos nós, sem exceção, podemos auxiliar os outros através da prece. Imagina, pessoal, o benefício que é a prece. Não tenha medo da prece que você vai fazer, seja no formato que você for fazer, ela não vai alcançar as pessoas ou não vai trazer o benefício que você precisa. Ela vai. Porque Deus dá. Deus nos dá. E aí, pelo nosso esforço, nós vamos conseguir fazer com que atinja maior número, com o nosso desenvolvimento, com as nossas penitências, vamos utilizar a palavra que o Baldi usa, com a nossa retidão. Então, isso é um trabalho de esforço pessoal. E se a gente gosta das pessoas como a gente gosta, é muito provável que a gente vai conseguir auxiliar muito, seja nós, seja o nosso próximo. E aí conclui o caso. Observando o assombro, Aniceto falou meus ouvidos. Na prece,
encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência, ou seja, de Deus, em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Olha que coisa interessante, pessoal. Chegava copiosamente do alto muita energia que atingia todos igualmente. Só que cada um doava de acordo com a sua capacidade. E também tenho certeza que atingiam as múmias lá, os espíritos que estavam dormindo, de acordo com a condição de cada um também. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Olha aí. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas. Isso muitas vezes não é visível não, pessoal. Às vezes você vê uma pessoa simples, que mora no campo, uma vida simples, analfabeto, e ele tem uma condição de alma de doação que é uma coisa absurda. Muito maior do que um catedrático. Então, isso não é visível. Isso é qualidade de alma, qualidade de elevação, que a gente faz muitas vezes enfrentando as dificuldades todos os dias ali, de forma digna, de forma reservada, de forma fraterna, de forma compreensiva. Então, às vezes a gente pensa que uma dona de casa que se dedica ao lar, fazendo todos os seus deveres, tem menos valor do que uma pessoa que tem um alto cargo em empresa de dirigente, empresa de produção, de empresa de indústria, de empresa de comércio. Não. É porque eu não estou com o trecho aqui, mas os espíritos já falaram em livros editados que o que sustenta muitas vezes as vibrações do planeta são as donas de casa realizando suas tarefas no lar, que é uma coisa que hoje não tem, muitas vezes, valor nenhum. As pessoas não valorizam as pessoas que se dedicam a isso. Então, voltando aqui para o texto, como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, o passado de cada um, que muitas vezes a pessoa teve um passado difícil, de sofrimento, de dor. Eu vejo muita gente falando que ela sofreu muito, como se aquilo fosse uma coisa ruim para ela, que agora ela tinha conseguido atingir uma coisa. Não. Tudo aquilo fez com que a alma dela tivesse a qualidade que ela tem para poder realizar esse tipo de ação. Que isso não é medido, né? Não tem como se medir isso aí. E como não tem como se medir, a gente acha que não tem valor, as pessoas não dão valor e a gente fica, às vezes, muita gente fica preocupado com isso. Não temos que nos preocupar com isso. Porque o nosso valor é com relação à alma. E esses valores ainda vão ser descobertos pelas pessoas. Não, já tem gente que já consegue chegar assim, mas é uma minoria. Todos nós sabemos que a pessoa muitas vezes tem valor hoje pelo que ela tem, não pelo que ela é. E essa é uma grande discussão, né? Se a gente deve ter ou se a gente deve ser. É uma coisa muito discutida, né? Mas assim, não sei se passa pela nossa vida diária, nas nossas ações, nas coisas que a gente realiza no dia a dia. Se a gente tem esse pensamento consciente, se a gente faz esse trabalho consciente. É importante a gente começar a fazer isso. E os dias que nós estamos vivendo agora são dias em que a gente está sendo chamado a prestar atenção nessas coisas. Muito bem, pessoal. Aí está o slide da próxima semana.
nossa última quinta-feira, em que nós vamos falar sobre como a prece é sujeita às leis divinas, porque isso é um fator muito importante que a gente tem assim algumas dificuldades de compreender. Então, amigos, estamos partindo para os momentos finais do nosso papo. Eu vou agradecer vocês pela presença, pela paciência, mas eu acho que a gente teve uma conversa boa essa noite, né? Então, eu vou dizer para vocês com muita paz, muita harmonia e muito equilíbrio.